boa noite, entrando ao vivo para o nosso terceiro dia da imersão bíblica a respeito do livro do Apocalipse para saber como viver no tempo do fim. Nós vamos compartilhar aqui o link para todos os nossos irmãos estarem entrando, tá bom? Peço que aguarde só um momento, por favor, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a sua casa e com a sua família, em nome de Jesus. Deixa eu só pegar o link aqui para a gente estar mergulhados na palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos lá, entrando aqui ao vivo. Copiando aqui o link. Seja bem-vindo, meus irmãos. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aguarde só um momentinho, pegue sua água, pegue sua Bíblia, seu papel, sua caneta, enquanto a gente compartilha aqui o link com os nossos irmãos, tá bom? Glória a Deus. Vai chegando, fique à vontade, a paz do Senhor. A irmã Vani já está chegando na área, glória a Deus. Deus abençoe minha irmã. Compartilha aí esse link com todo mundo, porque é bênção de Deus para todos nós, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui o link com os meus irmãos lá do grupo, louvado seja Deus. Prontinho. Agora vamos colocar aqui no grupo, seguindo a Jesus. Estamos ao vivo, louvado seja Deus. Glória a Deus. O povo já está antenado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O povo já está antenado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar o link. Louvado seja Deus. Compartilhar o link. Prontinho, link compartilhado. Sejam todos bem-vindos para o nosso terceiro dia de estudos acerca, louvado seja Deus, do livro do Apocalipse. Está sendo bênção demais para as nossas vidas. O Senhor tem ministrado aos nossos corações. Grande tem sido o seu agir no nosso meio. Louvado seja Deus. Tá bom? Pegue sua Bíblia mais uma vez, sua caneta. Estou aqui também com minhas anotações. A gente mergulhar junto aqui no livro do Apocalipse para a glória de Deus. Hoje nós vamos entrar já na mensagem da segunda igreja, a carta da palavra de Deus, a carta de Esmirna, que é Deus falando aos nossos corações através do apóstolo João. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão chegando, vamos nos preparando. Deixa eu ver aqui se foi enviado direitinho o link para os nossos irmãos aqui estarem acompanhando. Louvado seja Deus. Deixa eu botar aqui também nos outros grupos. Prontinho. Só. Acho que a iluminação aí já tá boa, né? Glória a Deus, o áudio tá ok. Pai do Senhor, irmã Vani, já está aí presente, louvado seja Deus. Na aula de hoje vai ser bênção do céu para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos entrar um pouco mais fundo no livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 2
E hoje vamos falar do versículo 8 até o versículo 11, quando a Bíblia fala sobre a carta que foi enviada para a igreja de Esmirna. Esmirna, este nome diferente, né? Era uma cidade e nesta cidade havia uma igreja viva fazendo a obra de Deus. Tá certo? Então nós vamos meditar hoje nessa carta. Está em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 em diante. Eu disse aos irmãos que praticamente em todas as cartas há um padrão. Jesus faz um elogio para a igreja. Jesus, primeiro ele se revela, né? Como ele é, quem ele é. Depois ele faz um elogio para a igreja. Depois ele faz uma confrontação do pecado. Ele mostra a consequência do pecado, né? Depois ele faz um chamado ao arrependimento. E, por último, ele promete bênçãos para quem vencer a luta e a provação. Louvado seja Deus. Tá certo? Mas na carta que nós vamos estudar hoje, foi a única igreja, uma das únicas igrejas que receberam só elogios de Jesus. E nós vamos ver hoje o que essa igreja tinha. Ela chamou tanto a atenção de Deus a ponto de receber só elogios. Nós vimos ontem que a igreja de Éfeso tinha muitas coisas boas, mas ela tinha perdido o seu primeiro amor, né? E hoje nós vamos ver o que a igreja de Esmirna tinha. O Senhor enviou uma carta para lá e essa mensagem chega a nós hoje. Essa igreja tinha tanta coisa boa e ela recebeu só elogio da parte do Senhor Jesus. Tudo pronto? Tudo certo até aqui? Eu creio que os irmãos depois vão estar entrando aí, tá bom? E nós vamos começar mergulhado, porque todos nós que estamos aqui queremos aprender mais da palavra do Senhor, nosso Deus, e ficamos felizes por você, nossa irmã Vani, todos os irmãos que estão participando da nossa live, vai ser bênção de Deus. Amém? Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 a seguir. Hoje vamos falar sobre a carta que foi enviada para a igreja de Esmirna, tá certo? Vamos fazer uma leitura. Apocalipse 2,8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna. Ao anjo, os irmãos já sabem que é o pastor daquela igreja. As cartas estavam direcionadas para o pastor daquela igreja. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz: ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Glória a Deus. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa foi a carta que foi enviada para a igreja de Esmirna. Como eu disse para os nossos irmãos e as nossas irmãs, seja bem-vinda, a irmã Cláudia está presente também, glória a Deus, Pai do Senhor, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Como eu disse para os irmãos ontem, para que a gente possa entender a mensagem da carta profética, nós precisamos entender o contexto da cidade onde a igreja estava inserida, para que possamos, então, entender a mensagem que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Aleluia. Tá certo? Então vamos lá. A segunda igreja de Esmirna. A palavra Esmirna quer dizer erva amarga. O nome desta cidade significava erva amarga. E nós vamos entender hoje aqui que este nome se fez real na vida da igreja que morava nesta cidade. Porque realmente foram dias amargos que a igreja sofreu aqui na cidade de Esmirna. Então o nome Esmirna quer dizer erva amarga, tá certo?
era uma igreja que estava ali naquela cidade. Vamos falar alguma coisa assim acerca da cidade de Esmirna. Esmirna era rival de Éfeso. Eu disse para os irmãos que ontem Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, a mais famosa, a mais rica, mas Éfeso tinha uma rival. E essa rival era Esmirna, tá certo? A cidade que era mais bela da Ásia Menor. Enquanto Éfeso era a cidade maior, Esmirna era a mais bonita, cheia de figuras arquitetônicas, nós vamos ver isso. Ela era uma cidade comercial. Nesta cidade de Esmirna havia um monte muito alto chamado Pagos. Ele era coberto de templos dedicados a deuses estranhos, como a deusa grega Cibele, deuses Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio, eram deuses daquela época pagãos, deuses com letra minúscula, tá certo? Que não conheciam e que não eram verdadeiros. Ela hoje é a única cidade sobrevivente, ela tem o nome de Izmir, na Turquia Asiática, com 255 mil habitantes. Então, esta cidade, ela tinha essa localização, nela havia um monte muito alto e esse monte, ele recebeu vários templos que foram erguidos em homenagem a deuses estranhos, a deuses gregos, deuses com letra minúscula, que eram falsos deuses. O nome deles, Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio, eram deuses daquela época e a cidade era coberta desses altares de idolatria. Os irmãos observam que naquela época a idolatria era algo terrível, algo pesado, né? E se hoje a gente acha a idolatria ruim, naquela época muitas das vezes era muito pior, porque eram vários deuses, várias imagens de escultura, as cidades eram cobertas de altares pagãos, coisas horríveis aconteciam na cidade de Esmirna. Ela era uma cidade que era considerada a cidade que tinha morrido e ressuscitado, porque a história dessa cidade diz que em 600 a.C., o povo chamado Lídio destruiu esta cidade. E em 200 anos antes de Cristo, ou seja, 400 anos depois, os Lysimaco as reconstruíram e fizeram dela a cidade mais bela da Ásia. Ela foi uma cidade que foi destruída e depois ela foi reerguida novamente como a cidade mais bela da Ásia. Outra característica da cidade de Esmirna é que também ela era a cidade mais fiel ao Império Romano daquela época. Aleluia, a cidade de Esmirna. Olha, nosso irmão Aguinaldo, a irmã Claudinete estão entrando aí. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe todos vocês. Outros irmãos também chegando. Sintam-se à vontade para juntos meditarmos na palavra de Deus. Estamos em Apocalipse, para os irmãos que estão chegando agora, capítulo 2, versículo 8. Quando a Bíblia fala da carta profética que foi enviada para a igreja de Esmirna, tá certo? Continuando, Esmirna era uma cidade fiel a Roma. Os irmãos já estão estudando comigo essa semana que naquela época o Império Romano tinha comandado o mundo e os imperadores, eles queriam ser chamados de Senhor e Deus e deuses. Claro que senhores falsos e deuses falsos. O que a igreja era completamente contra, porque ela adorava o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Essa cidade, Esmirna, ela foi a primeira cidade a construir um templo em homenagem à deusa Roma, para que você veja como ela era uma cidade que era fã de Roma. Essa cidade ela era conhecida pelos seus jogos atléticos. Pessoas do mundo antigo da época vinham a esta cidade para os seus jogos atléticos. Eles tinham muitos jogos que eles faziam aí naquela cidade. Servir a Jesus na cidade de Esmirna poderia custar a sua própria vida e poderia também custar o risco de perder todos os seus bens e até mesmo a sua própria vida. Tá certo? Então, esse era o contexto em que a carta foi escrita. Os crentes dessa cidade, eles eram forçados a adorar o imperador. E quem não aceitava tinha os seus bens confiscados ou então chegavam até mesmo a morrer. Essa carta foi enviada para uma igreja que estava sofrendo profunda perseguição.
Olha como Jesus se revela para essa igreja. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja de Esmirna, ou seja, a mensagem profética era enviada para os pastores da igreja lerem as cartas em voz altas. O anjo aqui da igreja é o pastor da igreja, porque um dos significados da palavra anjo é mensageiro. O mensageiro da igreja era o pastor e ele deveria ler aquela carta em voz alta na igreja. Olha o que diz, olha como o Senhor Jesus se apresenta. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu, mas tornou a viver. Os cidadãos da cidade, segundo o comentário bíblico do irmão Hernando Dias Lopes, os cidadãos dessa cidade, eles entenderam muito bem quando Jesus disse, eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, porque essa própria cidade, num tempo antigo, ela tinha sido destruída, apagada, mas outros povos vieram e reconstruíram ela. É como se ela tivesse ressurgido novamente dos mortos. O Senhor Jesus chega para aquela cidade e ele diz, vocês foram destruídos e foram reconstruídos novamente, mas eu quero dizer que eu sou o verdadeiro rei, aquele que esteve morto, mas ressuscitou, eu estou vivo. Ele está dizendo isso para aquela igreja. Agora olha só, como vivia aquela igreja? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Veja só que coisa tremenda, irmãos. Quando o Senhor Jesus enviou a mensagem pelo Espírito Santo ao apóstolo João, o Senhor disse para aquela igreja, eu conheço a aflição de vocês, irmãos que estão morando em Esmirna. Eu conheço a pobreza de vocês, mas diante de mim vocês são ricos, disse o Senhor Jesus para aquela igreja. Agora, por que que os crentes daquela cidade de Esmirna eram considerados aqui, foi usada a palavra pobreza para se referir a eles? Por quê? Um dos motivos era que os crentes naquela época eram filhos de escravos e por isso eram pobres, mas tem outro motivo para eles terem alcançado a pobreza. Veja só. Servir a Jesus naquela cidade poderia custar todos os teus bens. Em Esmirna, quando alguém dizia que era crente, o imperador perseguia aquela pessoa, fechava as portas para aquela pessoa, fazia com que a pessoa não tivesse mais crédito na cidade, ou seja, a pessoa chegava à pobreza. A palavra grega aqui para pobreza quer dizer que era pobreza aqui, não é o pobre pouco não, o pobre aqui no texto grego quer dizer que não tinha nem o essencial. Você pode imaginar uma coisa dessa? A igreja daquela época, tão perseguida, começou a ficar empobrecida, sem recursos, a ponto de não ter nem o essencial. E qual era o crime deles? Servir o Senhor Jesus no meio de uma perseguição. Isso acontecia com eles e eles permaneciam fiel e não amavam nem a sua própria vida, eles permaneciam fiel na palavra de Deus. Preste bem atenção. Os crentes, eles eram forçados a adorar o imperador aqui em Esmirna. Eles não aceitavam porque adoravam somente Jesus. A história diz que de uma vez só mandaram lançar de cima do Monte Pagos, um monte que havia nessa cidade muito alto, cheio de templos pagãos de falsos deuses. A história diz que 1.200 crentes foram lançados do Monte Pagos de uma única vez, lançados lá de cima, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não negavam Jesus, e os imperadores, zangados porque não conseguiam fazer eles negarem Jesus, matavam eles e lançavam eles de cima dos montes muito altos. Outra vez a história diz que 800 crentes foram lançados dessa montanha na cidade de Esmirna, por causa do testemunho do nome do Senhor Jesus. Por isso que quando Jesus manda a carta para aquela igreja, ele diz, eu conheço as aflições de vocês e a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Veja como o padrão de Deus, amados, é completamente diferente do padrão do mundo. Porque aqui a Bíblia diz que a igreja de Esmirna era uma igreja rica, ainda que ela fosse pobre diante dos homens. Ela era rica diante de Deus. A Bíblia diz que Deus chamou os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele preparou para cada um de nós antes da fundação do mundo. Então muitos aqui eram pobres porque eram filhos de escravos, mas muitos na cidade de Esmirna
ficaram pobres por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. As autoridades confiscavam os bens da igreja. Você já imaginou um negócio desse? Alguém entrar na sua casa, levar seus móveis, levar tudo, e você ser proibido de negociar na cidade por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo? Era exatamente isso que acontecia na igreja de Esmina. Eles sofriam uma pesada perseguição. Como eu disse, Esmina era uma das cidades mais fiéis ao imperador. Então o decreto do imperador daquela época era que todos lhe chamassem de Senhor e Deus, como eu já disse aqui nas aulas passadas. Esmina cumpria esse decreto completamente à risca, mas a igreja de Cristo que morava em Esmirna, elas não se dobravam diante do imperador. Elas não se dobravam diante do imperador. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse para aquela igreja: eu conheço as aflições de vocês e a pobreza de vocês, porque vocês perdem até os bens por causa do meu nome, mas vocês são ricos na minha presença. Louvado seja Deus. Era exatamente isso que acontecia na cidade de Esmirna. Os crentes eram difamados nessa cidade de uma forma terrível, terrível, terrível. O texto sagrado continua dizendo: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo eles sinagoga de Satanás. Preste bem atenção nisso. O Senhor Jesus está dizendo que lá na cidade de Esmirna havia um grupo de judeus que diziam ser servos de Deus, mas na verdade eles eram uma sinagoga de Satanás, um lugar onde Satanás reinava na vida deles. Esse povo foi responsável por espalhar várias difamações na cidade acerca dos crentes. Eu vou dizer para vocês aqui, eles acusavam os crentes de canibalismo, porque os crentes participavam da ceia do Senhor e diziam que o pão era o corpo de Jesus e o vinho era o sangue de Jesus. Então, para eles, isso era canibalismo. Você vai comer carne de homem? Você vai beber sangue? Eles não tinham entendimento da palavra. E então eles começavam a acusar a igreja e dizer que a igreja era canibal, que estava comendo carne e sangue. Mas, na verdade, os irmãos estavam participando da ceia do Senhor. Era a difamação daquela época. O que mais eles falavam? Eles diziam que os crentes eram ateus. Veja só, ateu é aquele que não acredita em Deus, né? Por que eles acusavam os crentes de ateus? Porque os crentes não adoravam nenhuma imagem de escultura na cidade e nem o imperador, que era o falso deus deles. Então eles acusavam os crentes de serem ateus. Eles também acusavam a igreja de ser divididores de famílias, de deslealdade ao imperador. Eles acusavam a igreja, eles diziam que a igreja dividia as famílias, porque quem entregava a vida para Jesus não aceitava mais adorar o Deus dos pais, o Deus do marido, o Deus da mulher, e eles se apegavam somente a Jesus Cristo, e isso dividia as famílias naquela época. E eles acusavam a igreja de toda sorte de difamação, coisas que não era verdade. Era uma cidade rica e a igreja era pobre nessa cidade por causa da perseguição. Um grupo era pobre por causa que eram descendentes de escravos, trabalhadores, mas um outro público ficou pobre na cidade por causa dos seus bens serem confiscados por amor ao nome do Senhor Jesus. Mas sabe, irmãos, a boa notícia? Esse povo, eles não negavam a fé. Eles permaneciam firmes. Sabe por quê? A esperança deles não era nos bens aqui da terra, mas era na cidade celestial, na Nova Jerusalém que desceria do céu. Eles tinham uma visão no céu, irmãos. Eles não eram apegados ao pó. Eles não eram apegados às coisas desse mundo. Eles se apegavam ao céu. E por isso eles sofriam, mas não negavam a fé e davam testemunho do Senhor Jesus. A Bíblia diz, o Senhor ele continua falando para aquela igreja, dizendo: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, porque o Senhor Jesus conhece o sofrimento da igreja. Ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, Cristo nos chama para imitá-lo. Quando Jesus serviu os discípulos, lavando os pés dos discípulos, Jesus disse: o discípulo não é maior do que o seu mestre. O máximo que o discípulo consegue é chegar no nível do seu mestre. Se o mestre sofreu,
o discípulo também vai sofrer. Preste bem atenção nisso. Porque a Bíblia diz que Jesus sofreu até a morte e ressuscitou ao terceiro dia, recebendo a coroa da vida. E ele convida a igreja de Esmirna para passar pelo mesmo processo. Ele diz para aquela igreja: vocês sejam fiéis até a morte, e eu darei para vocês a coroa da vida. Irmãos, eles tinham que ser fiéis, arriscando a própria vida. A própria vida. Algumas vezes tem algumas pessoas que aceitam Jesus e eles têm medo de sacrificar a posição dele. Por exemplo, vamos dizer que um político famoso aceite Jesus. Ele pode aceitar Jesus e ele pode ficar escondido, um discípulo secreto de Jesus. Ele não quer que ninguém saiba que ele é crente, para ninguém falar dele, para ninguém criticar ele. No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas têm medo de perder as posições por causa de ser crente, têm medo de perder amigos, têm medo de perder negócio, de perder dinheiro. Mas os irmãos da igreja de Esmirna, eles arriscavam a própria vida para manter firme o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Era assim. E hoje, quem sabe nós podemos correr o perigo na nossa vida de ser tentado, de ter vergonha de confessar o nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, essa palavra é para mim, é para você. Não é nós que temos que ter vergonha de carregar a Bíblia, de fazer a obra de Deus, de falar do amor de Deus, de ser crente. O mundo é que tem que ter vergonha da vida em que eles vivem e olhar para nós, para a luz acesa na nossa casa e entregarem a vida para Jesus. Mas a Bíblia diz que há muitos que são tímidos e não confessam o nome de Jesus diante das pessoas. Tem vergonha e tem medo. A palavra de Deus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. E às vezes a gente pensa que confessar diante dos homens é ir lá na frente e aceitar Jesus, dizer que aceita Jesus como Salvador, né? Dizer que aceita Jesus como Salvador. Mas não é só isso, confessar diante dos homens, não. Sabe o que é confessar diante dos homens? Era a igreja de Esmirna, que arriscava a própria vida confessando Jesus diante de todos, e eles não negavam a fé. Louvado seja Deus. E nós querendo negar a fé por tão pouca coisa. Às vezes eu fico pensando, irmãos, na nossa vida. Eu vejo testemunhos, eu vejo exemplos de pessoas que querem largar Jesus por tão pouca coisa. Eles pensam que a vida com Deus é uma vida sem sofrimento. Em nenhum lugar da Bíblia, irmãos, a Bíblia nos orienta, em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia nos garante que nós não vamos sofrer. A vida com Deus é uma vida de sofrimento, mas não só de sofrimento, também tem a vitória. Mas o sofrimento faz parte da caminhada com Deus. E outra coisa, o sofrimento, como disse o escritor C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para falar com ouvidos surdos e com corações endurecidos. Muitas das vezes ele usa o sofrimento. Mas quantas pessoas estão se escandalizando aí de Jesus porque estão sofrendo e estão abandonando a fé? A Bíblia diz que nos últimos dias muitos se escandalizarão do nome de Jesus. Se escandalizarão, porque eles pensam que andar com Deus é andar sempre por cima e não vão ter nunca uma lágrima para chorar. Em toda a história da igreja, o povo de Deus sofreu grande perseguição e grande luta. Sabe por quê? Porque eles não eram daqui, eles eram viajantes nessa terra. O seu lugar era na glória. Eles eram apegados ao céu. E nada da terra conseguia fazer eles abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele é o verdadeiro Deus. E eles tinham certeza, tanta certeza nisso, que eles arriscavam a vida deles nessa certeza de que Jesus estava vivo. Louvado seja Deus. Então, continuando, o Senhor Jesus disse: o diabo vai perseguir vocês, lançar vocês na prisão para provar vocês, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Alguns estudiosos dizem que essa perseguição de 10 dias se referiam aos jogos que aconteciam na cidade, que duravam 10 dias. Nesses jogos havia gladiadores que se matavam, e uma das diversões daquela época eram colocar crentes nas arenas e soltar feras, leões, tigres para matar, para consumir o povo de Deus. Por isso é que o Senhor Jesus disse que o diabo ia perseguir a igreja, lançar eles em prisão, para que eles pudessem ser provados
Mas o Senhor disse para eles: sejam fiel até a morte, e eu darei para vocês a coroa da vida. Irmãos, a segunda carta foi enviada para a igreja de Esmirna. Era uma carta de encorajamento, de força para aquela igreja, para eles não desanimarem da fé. Jesus só faz elogio para essa igreja. Ele diz: eu conheço a aflição de vocês e a sua pobreza, mas diante de mim vocês são ricos. Louvado seja Deus, porque vocês são fiéis ao meu nome. Jesus, no versículo 11, diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Desculpa, veja só. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 11, acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus prometeu para aquela igreja sofredora: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Olha o que Jesus promete para aquela igreja. Vocês não vão sofrer a segunda morte. Ou seja, vocês podem morrer a primeira, mas a segunda vocês não morrem. E o que é, irmãos, essa segunda morte? A segunda morte na Bíblia é estar para sempre separado de Deus na eternidade. Sabe o que é a segunda morte? É o inferno. A segunda morte na Bíblia é a condenação do inferno. Você sabe o que é o inferno? O inferno é quando o ser humano estará separado para sempre de Deus e ele não terá nenhuma bênção de Deus sobre a vida dele, nenhuma graça de Deus. Porque no mundo em que a gente vive, o ser humano recebe graça de Deus. A Bíblia diz que a chuva o Senhor manda para o ímpio e para o justo. A colheita da terra, as bênçãos, Deus abençoa muito até o ímpio. Mas o inferno é o lugar onde toda a bênção de Deus é retirada. E o ser humano viverá para sempre na eternidade queimando. E a Bíblia diz que no inferno o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Você quer saber que bicho é esse? O bicho que nunca morre no inferno é a própria consciência. É o bicho que nunca morre. Por quê? É um bicho que vai comer o ser humano por dentro. Porque o ser humano vai se lembrar de todas as oportunidades que ele teve. Ele vai lembrar de todas as vezes que ele disse não para o convite da salvação. E ali no inferno já não vai ter mais esperança. Ele vai se lembrar de todas as pregações, mas não vai haver mais apelo para aceitar Jesus. Não vai haver mais esperança. Então Jesus promete para aquela igreja: vocês estão sofrendo. O diabo vai colocar vocês em prisões. Mas se vocês forem fiéis até a morte, eu darei a vocês a coroa da vida. E tem mais uma: vocês não vão sofrer a segunda morte. Aleluia. O que é a segunda morte? É viver para sempre separado de Deus. Para resumir a história, é a condenação do inferno. É a segunda morte. A primeira morte é simplesmente quando o nosso homem espiritual sai desse corpo, nossa alma, nosso espírito sai do corpo. Isso é a primeira morte. Agora, a segunda morte é a condenação do inferno. Que Deus te livre da segunda morte. Que Deus me livre da segunda morte. Há um jeito de se livrar da segunda morte. E qual é o jeito, irmão Fernando? O jeito é entrando na arca da salvação, que é Cristo, o Senhor das nossas vidas. Então, amados, a carta que foi escrita para a igreja de Esmirna era uma carta que visava fortalecer os irmãos daquela igreja que estavam sofrendo. Eles não negaram a fé. Aleluia. E muitos negando a fé: eu vou abandonar Jesus porque as portas estão fechadas. Oh, meu Deus. Às vezes, essa semana, eu até comentei lá na igreja, ensinando os irmãos no culto da palavra, sobre o sofrimento. Por que sofremos quando Deus nos prova? E eu mostrei ali para os irmãos como os apóstolos morreram. Eu citei para ele praticamente os 12 apóstolos, como eles morreram. Teve apóstolo que foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram crucificados no formato de um X. Outros foram esfolados vivos, arrancado a pele. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi degolado, segundo a tradição. Muitos foram atravessados no meio por lanças, apedrejados até a morte. E eles não negavam a fé. E eu disse para os irmãos assim: irmãos, imagine que os apóstolos estivessem olhando para nós agora.
Nós reclamando da vida, querendo abandonar Jesus por causa das coisas desse mundo, meu Deus. Irmãos, eu vou ensinar uma coisa para vocês hoje muito poderosa. O crente jamais deve basear a sua vida nas coisas desse mundo. Entenda isto. Tua alegria não pode depender das coisas desse mundo. Tua felicidade não pode depender das coisas desse mundo. Entenda isso, entenda isso. Irmãos, a nossa fonte está no céu, está em Jesus, está na glória de Deus. Entenda isso, irmãos. Aquele que entendeu que a sua vida, a sua alegria não depende mais das coisas dessa vida, ele não está nem aí, irmão, se a porta está fechada ou está aberta. Se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro. Se ele está sendo perseguido ou se ele está sendo abençoado. Ele não está nem aí, a esperança dele está no céu e não nesse mundo. A Bíblia diz, a tua leve e momentânea tribulação será transformada em um peso eterno de glória. Entendeu? Eu não quero dizer que a gente não sofre, nós somos seres humanos. É claro que podemos sentir dor, podemos chorar, podemos nos entristecer, mas tudo isso não deve nos vencer, porque a nossa esperança não é as coisas desse mundo. Não é se o Bolsonaro vai fazer isso, não é se o Bolsonaro vai ganhar ou se o Lula vai ganhar. Não é se a economia está quebrando ou está aberta. Não é se a política vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Nossa esperança não é o homem, meus irmãos, não é o homem. A igreja sempre errou na história da igreja, a igreja sempre errou quando ela passou a confiar no ser humano. A igreja não depende do político, a igreja não depende dos políticos, a igreja não depende disso e daquilo. A nossa esperança está no céu, está no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu vou repetir, nós podemos sofrer porque nós somos seres humanos. É claro que dói, mas a certeza do crente é o céu. É o céu. E eu disse para os irmãos o seguinte, amados, imagine os apóstolos olhando para nós. O apóstolo Paulo já com a sua nova cabeça, porque ele foi degolado. Imagine o apóstolo Paulo com a sua nova cabeça já no céu, olhando para nós e dizendo, é verdade mesmo que você quer desanimar da fé, porque a porta está fechada? Meu amigo, eu fui degolado, mas eu não neguei a fé. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, meus irmãos? Vocês estão entendendo? A gente vê pessoas abandonando Jesus por causa das coisas desse mundo. Essa pessoa nunca entendeu o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é sobre um Cristo ressuscitado. A fonte da minha alegria é um rei que ressuscitou dos mortos, meus irmãos. Meu Deus do céu. Se a gente pudesse, sei lá, o que a gente tem que fazer para a gente entender isso. Nós adoramos um Jesus, meu irmão, nem a morte venceu Jesus, o teu Deus está vivo. A fonte da nossa alegria é um Jesus ressuscitado. O que é que pode abalar nossa vida tendo uma fé como essa? Diz aí, meu irmão, o que é que pode me abalar eu tendo uma fé como essa? Nada. Por isso a Bíblia diz, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nada é nada, irmãos, é nada. Tenha essa fé como os irmãos da igreja de Esmina. Irmãos, eles estavam morrendo, mas eles não negavam a fé. Os bens deles estavam sendo levados, eles estavam ficando pobres. Eles não tinham nem o essencial, mas eles não negavam a sua fé. Eu quero uma fé dessa, igreja. Eu quero que você tenha uma fé dessa na tua vida. É isso que nós estamos precisando, de uma fé como essa, que não se dobra diante de nada, porque nós temos um Senhor que está vivo para sempre. É claro que nós vamos sentir a dor, mas a dor não vai nos matar, porque o Espírito Santo é o nosso forte consolador. Receba esta palavra na tua vida em nome de Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Veja só, 50 anos depois, o bispo de Esmirna, o pastor de Esmirna, foi queimado vivo na própria cidade. Eu fiz questão de anotar essa história para vocês, para mim não cometer nenhum erro, que eu quero passar para vocês do jeito que a história registra. Veja como era a perseguição daquela igreja.
A perseguição era terrível e o Senhor enviou aquela carta para aquela igreja para eles ficarem firmes até diante da morte, porque eles iam receber a coroa da vida. Louvado seja Deus. Irmãos, às vezes eu penso que a gente não entende nada das coisas de Deus. Eu vou dizer para vocês, eu já passei momentos difíceis na minha vida, com certeza. Eu sei que você já passou momentos difíceis na sua vida. Eu sei que muitas das vezes a luta é tão grande. Sim, pode passar um passarinho na nossa cabeça dizendo abandona, larga tudo. Mas nós não podemos deixar esse passarinho fazer um ninho. Expulsa ele em nome de Jesus, porque a tua recompensa é muito maior do que a tua luta. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu fiz questão de registrar exatamente como o pastor da igreja de Esmirna morreu, para que você fortaleça a tua fé no Senhor. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse para saber como viver no tempo do fim, irmão. Estamos nos últimos dias. Lá há 2021 anos atrás, a Bíblia diz, o apóstolo João escreveu para a igreja: filhinhos, já é a última hora. O apóstolo João escreveu para aquela igreja naquela época: filhinhos, já é a última hora. Há 2021 anos atrás. Eu pergunto para os irmãos, que tempo é esse então que nós estamos vivendo? Se há 2021 anos atrás já era a última hora, hoje, irmãos, nós estamos vivendo os últimos segundos. Deus não confere o tempo do mesmo jeito que a gente confere. O tempo de Deus é diferente, é verdade. Mas se naquela época já era a última hora, que tempo é esse que nós estamos vivendo? É tempo de nos fortalecermos no Senhor Jesus, irmão, para aguentar as coisas que ainda vai vir sobre esse mundo. Porque a Bíblia diz que muitos ficaram escandalizados com Jesus. Veja só isso. Uma coisa é ficar escandalizado comigo, que sou um pecador, mas ficar escandalizado com Jesus? A Bíblia diz que tem pessoas que vão ficar escandalizadas, ofendidas com Jesus nos últimos dias, porque eles iam esperar. Eles estavam esperando que Jesus fizesse algo por eles que Jesus não fez e eles se escandalizaram. Quando a gente vê na palavra que muitos morriam, mas não negavam a fé. Você quer saber o que é fé? Fé é o seguinte: não importa a resposta, eu continuo crendo no Deus Todo-Poderoso. Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da fornalha, disseram para o rei da Babilônia: se o Senhor Deus nos livrar, amém. Mas se ele não nos livrar, nós vamos continuar firmes na fé. Mas tem uma coisa, rei, nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem, nós não vamos adorar o teu Deus, porque nós temos fé no nosso Deus, nem que a gente morra, nós vamos ficar fiel. E você conhece a história, a Bíblia diz que um quarto homem era semelhante aos filhos dos deuses, era o próprio Jesus. Entrou na fornalha e livrou eles do fogo, louvado seja Deus. Mas eles não estavam nem aí se eles iam ser livrados ou não, eles iam permanecer fiel. A fé não depende do sentimento, a fé não depende do que você está vendo, porque você acredita no sol, até mesmo quando o dia está nublado. Quando está só nuvem, mesmo assim você ainda acredita no sol, mesmo que você não esteja vendo ele. A fé, meus irmãos, não depende de sentimento, não depende de nada disso. A fé é a certeza que o teu Deus é real, que ele é vivo e que ele cumpre aquilo que ele promete. Aleluia. Dá para dar glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Vamos glorificar o Senhor Jesus, porque isso é verdade para as nossas vidas. Glória a Deus. O nome do pastor da igreja de Esmirna, para a gente encerrar já, o nome do pastor era Policarpo. Olha aí esse nome, interessante os nomes antigos. Policarpo era o nome do pastor da igreja de Esmirna. Veja só como esse pastor morreu. Eu vou ler aqui para vocês. O William Windriksen, esse é um historiador, ele disse o seguinte: é possível que Policarpo tenha sido o pastor da igreja de Esmirna. Naquele tempo, ele era um discípulo do apóstolo João. Fiel até a morte, esse dedicado líder foi queimado vivo em uma fogueira no ano de 1555 d.C. Olha só, irmãos. Policarpo, o pastor da igreja de Esmirna, foi queimado vivo no ano de 155 d.C. Seus algozes pediram-lhe
que dissesse: César é Senhor, mas ele recusou a fazê-lo. Levado ao estádio, o procônsul, preste bem atenção na história. Os inimigos do pastor disseram para ele: bora, confessa que César é o Senhor. E Policarpo respondeu: não, ele não é o Senhor, Jesus é o Senhor. Irmãos, preste atenção. Imagine você, a polícia chegar, armas, espadas, fogo, lança, levar você às autoridades e dizer: confessa agora, César é o Senhor, o imperador é o Senhor. Mas o pastor da igreja, com força, com fé, ele dizia: não, César não é o Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja Deus. Ele se recusou a confessar. Você sabe o que fizeram? Levaram ele para o estádio público, para todo mundo ver. E a autoridade daquele lugar insistiu com ele, dizendo: bora, jura, maldiz a Cristo e eu vou te colocar em liberdade. Olha, irmãos, olha só essa perseguição. A autoridade levou ele para o estádio, chamou todo mundo: você vai negar, você vai. Levou ele para a capital, lá para o centro, e disse para ele: jura, maldiz o teu Cristo, amaldiçoa Jesus, e eu vou te colocar em liberdade. Olha só o que Policarpo respondeu. Policarpo lhe respondeu: 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então eu posso amaldiçoar o meu rei e o meu Salvador? Depois de ameaçá-lo com as feras, a autoridade disse: eu farei com que tu seja consumido pelo fogo, Policarpo. Ora, maldiz o teu Cristo. E ele respondeu, irmão, para aquela autoridade na frente de todos, ele disse: eu já tenho 86 anos que eu sirvo o meu Senhor Jesus Cristo. Ele nunca me fez o mal, só o bem. Como eu posso amaldiçoar a ele? Eu não posso fazer isso, aleluia. Veja que fé do pastor de Esmirna. Aí a história diz que a autoridade ameaçou ele com fera. Eu vou botar as feras para te comer. E ele: não, eu vou ficar firme. Aí a autoridade disse assim para ele: olha só, farei com que tu seja consumido pelo fogo. Olha o que Policarpo respondeu. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo, que queima só por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Olha a resposta do pastor, irmão, para aquele inimigo do evangelho. O inimigo do evangelho disse: eu vou te queimar no fogo. Policarpo respondeu: esse fogo que tu me ameaça, ele só dura 1 hora e depois se apaga. Mas tu, autoridade, tu desconhece o fogo que está destinado para os maus na condenação. Até morrendo ele pregava o evangelho, chamando aquela autoridade para se arrepender. E olha só o que Policarpo fez. Tu me ameaça com fogo, mas esse fogo não é nada diante do fogo eterno, reservado para os maus. Olha só, irmãos, o que o pastor fala. Mas por que tu te demoras? Faze logo o que tu queres fazer. Assim Policarpo foi queimado vivo em uma pira, em um lugar, tipo uma fogueira pública. Ele foi queimado vivo naquela cidade. Mas ele não negou a fé. A história diz que ele estava sendo queimado, cantando louvores, adorando a Deus. Ele dizia: é um favor que vocês me fazem, eu estou indo mais rápido ao encontro do meu Jesus. Tá vendo o que é fé? Fé é isso, igreja. Fé é isso, meu irmão, fé é isso. Então, foi para uma igreja como essa que o apóstolo João, pelo Espírito Santo, enviou a segunda carta, que está em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 8. O nome da cidade significava erva amarga. Mas naquele lugar, a igreja de Cristo brilhou com força. E nem diante da morte eles negaram a fé. Jesus prometeu para aquela igreja: ao vencedor, porque o reino de Deus é para os que vencerem. Ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte.
Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O próprio Jesus, meus irmãos, enviando essa mensagem, ele disse: vocês não tenham medo de morrer, porque há algo esperando por cada um de vocês. Para que você veja como nós, muitas das vezes, estamos tão longe dessa fé. Nós temos medo até da morte. Muitos de nós temos um medo terrível de morrer. Às vezes a gente fala que não tem medo da morte, mas se ela se apresentar, a gente já fica ali meio acuado, né? Mas a morte, nem a morte, era inimigo suficiente para o povo de Deus naquela época. Esmirna, uma igreja forte, estava nesta cidade. O pastor Policarpo morreu queimado vivo, mas a igreja cresceu e permaneceu de pé. Ninguém, nem o inferno inteiro, conseguiu parar a igreja. O que essa mensagem representa, irmãos, para a nossa vida? Já que estamos estudando, o tema do nosso estudo é estudando o livro do Apocalipse para saber como viver no tempo do fim. O que isso significa para a nossa vida? Significa que nos últimos dias a igreja será perseguida. Você pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 24. Olha o que Jesus disse. Tudo isso será o início das dores. Ele disse antes disso, falando das guerras, do fim dos tempos, das nações que se levantariam, dos terremotos em vários lugares. Olha o que ele diz, tudo será o início das dores. Olha o que ele fala, então eles entregarão vocês, crentes, para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, olha o que eu disse para vocês, naquele tempo, muitos, olha só, muitos, cadê? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e se trairão e odiarão uns aos outros. Olha o que está falando que vai acontecer no meio da igreja. O povo vão se trair, vão se odiar, vão se escandalizar. Os falsos profetas vão se levantar de todo lado. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Eu quero que vocês entendam que no fim dos tempos, duas verdades vão acontecer na terra. Um nível de trevas vai se tornar mais forte, mas ao mesmo tempo que a escuridão se tornar forte, a igreja brilhará também com força. Louvado seja Deus. Os últimos dias na Bíblia é descrito como dias de trevas, mas é descrito também como tempos em que a igreja brilhará forte com a glória e com o poder do Espírito Santo. Mas não pense que esse brilho será um brilho de boa, será um brilho que virá através da perseguição e da luta. Nós estamos vivendo um evangelho hoje, as pessoas não podem nem sofrer que já querem abandonar a fé. As pessoas não, nós, vamos dizer nós logo, porque nós também já fomos tentados nessa área. Já queremos perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. Que Deus nos guarde no seu amor. Mas nós queremos perguntar isso e aquilo. À medida que os dias se passam, a igreja será provada. Mas a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, um grande avivamento virá sobre a igreja. Mas esse avivamento virá quando as trevas estiverem cobrindo a terra. Então o avivamento virá e a igreja se levantará com força e com poder, mas ela brilhará inclusive através da perseguição e até da morte. Será que estamos preparados para esse tempo, irmãos? Para esses dias? Então que nós possamos buscar mais e mais o Senhor Jesus, não ter vergonha de nada, nem que essa unção venha sobre mim, venha sobre ti. Vamos carregar a bandeira do Evangelho em todo lugar, porque os dias são maus e a presença de Deus está conosco. O amor de muitos se esfriará. De muitos, igreja. Não é de todos. O de muitos. Que você não esteja entre os muitos. Irmãos, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos, irmão. Muito é muito. Mas não é de todos. Eu quero estar nesse segundo grupo. Que não vai deixar o amor por Jesus se esfriar. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida. Hoje estudamos a segunda carta do livro do Apocalipse. Quantos foram abençoados? Dá um sinal aí, diz glória a Deus. Deixa eu ver aqui os comentários dos nossos irmãos. Irmãos, eu estou muito feliz, o Senhor está falando conosco que nós temos que ficar firme. Louvado seja Deus. Mesmo que a luta esteja grande, nós devemos ficar firme. Aleluia. Então, a igreja de Esmirna recebeu só elogios da parte de Deus. Que coisa linda.
Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Eu vou tentar fazer todas as igrejas, pelo menos 2 igrejas amanhã, que é para a gente ganhar mais tempo, porque está acabando já, né, irmãos, nossos 5 dias de estudo, e eu quero fazer um resumo aqui do Apocalipse que vai ser bênção para cada um de nós. Louvado seja Deus. Olha, os irmãos estão comentando, a irmã Fran Ireno está dizendo glória a Deus, nosso irmão Joseilton, Deus abençoe meu irmão, a irmã Damiana dando glória a Deus, a irmã Claudinete, o irmão Aguinaldo dando glória a Deus, nosso irmão Brito Valente dando glória a Deus, a Edileuza. Ô glória, um bocado de irmãos participando. Irmãos, estou muito feliz que vocês estão aqui comigo ouvindo a palavra de Deus. Amanhã nós temos um encontro marcado novamente. Vai ser o 4º dia amanhã, hein? 4º dia do nosso estudo mergulhando no livro do Apocalipse. Eu estou enviando para o nosso grupo do WhatsApp os e-books, são os pequenos livros que você pode abrir com o celular, com o computador, com o tablet, e você pode estar estudando para você aprender mais e mais a palavra de Deus, tá bom? Para quem não conhece o nosso grupo, é só clicar aí no link aí em cima do vídeo e você já entra automaticamente no nosso grupo, amém? Deus abençoe a todos, vamos estar orando nesse momento pela vida dos nossos irmãos. Quantos precisam de oração? Dá um sinalzinho aí, dá glória a Deus, dá aleluia, faz um sinalzinho aí com a mão. Nós vamos orar agora pela tua vida, em nome de Jesus. Amanhã, 10 horas, nosso encontro marcado, se Deus quiser. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, por falar conosco através da tua palavra. Espírito Santo da verdade, a oração não tem parede que segure a oração. Onde estiver os teus filhos agora, Pai, eu te peço que alcance a vida deles com a tua presença. Alcance a vida dos teus filhos com essa fé sobrenatural. Não deixa que venhamos, Senhor, desanimar da nossa fé e do nosso amor por Ti. Mas manifesta a Tua glória na nossa vida, Pai. Manifesta a Tua presença sobre nós. Abençoa, Pai amado, Teus filhos em nome de Jesus. Abençoa todos os meus irmãos que estão participando desse estudo bíblico, Senhor. Abençoa cada um deles junto com seus familiares. Senhor, eu te apresento os familiares dos teus filhos que porventura estão com essa enfermidade. Venha repreender esse mal, Senhor, em nome de Jesus. Eu te apresento a missionária Socorro aqui em Água Branca do Piauí, que seja curada pelo teu Espírito Santo em nome de Jesus. E os teus filhos todos que estão nos acompanhando agora, que sejam ricamente abençoados por Ti e fiquem firmes na fé e no amor do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. E graças a Deus, no nome de Jesus, nós oramos. Deus abençoe, irmãos, até amanhã às 10 horas da noite, se Deus quiser. Eu vou ativar os comentários lá no grupo para os irmãos estarem comentando como foi, para a gente mobilizar os outros lá para participar com a gente. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus e boa noite. Glória a Deus.